compartilhar a palavra do Senhor. Palavra essa que nos mantém firmes de pé. Por isso que nós estamos de pé, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E Ele é fiel para nos sustentar, para nos fortalecer, para todos os dias nos levantar com a força total e a gente não desistir e nem parar no meio do caminho. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Olha, minha mãe acabou de entrar, que coisa boa. Glória a Deus. Tá dando para me ouvir bem aí, mãe? Manda um joinha aí, aperta o coraçãozinho aí no cantinho direito da sua tela embaixo, se a senhora tá me ouvindo bem, se o volume tá bom, se tá dando tudo certinho aí. Manda para mim, por favor, aí um aceno, acena a mão, manda um coraçãozinho. Opa! Tá bom o volume? Tá beleza? Tá dando para ouvir legal? Ah, que bom, graças a Deus, que bom. Eu fico muito feliz por esse momento que o Senhor preparou para nós estarmos juntos aqui compartilhando a palavra dele nesta tarde. Hoje já é dia, deixa eu conferir aqui, 23 de setembro de 2021. Os dias literalmente estão se abreviando. E quanto mais rápido o tempo passa, mais breve para nós se torna a volta do Senhor Jesus. Muitos, infelizmente, partiram neste dia. Então, nós temos que aproveitar cada minuto, porque nós não sabemos até que hora nós estaremos aqui. Então, vamos sempre fazer o nosso melhor, vamos buscar a presença de Deus. Meu primo Clériston acabou de entrar. É um prazer, viu, Clériston? Saudade de você. Um beijo, você, Sâmara, Francisco, tio, tia, todo mundo mora aqui, ó, no meu coração. É um prazer muito grande tê-lo conosco aí nessa live hoje à tarde. Então nós vemos que de fato o tempo tá se abreviando e ele passa muito rápido. Tá acontecendo tantas coisas, tantas adversidades, dias trabalhosos, tempos terríveis, segundo a palavra de Deus. Não tem sido fácil. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias e a Bíblia Sagrada diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Até no vale da sombra da morte, ele é o meu, ele é o seu, ele é o nosso pastor, fiel para suprir todas as nossas necessidades. É por isso que nós devemos olhar para ele, porque é dele que vem o nosso socorro, tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, desde já, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. E eu quero fazer uma oração neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco e que ele venha abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, porque a palavra fala que o semeador, lá no livro de Marcos, capítulo 4, ele saiu a semear. E uma parte daquela semente caiu à beira do caminho, a outra parte no meio dos espinhos, uma certa parte no meio das pedras e também uma parte caiu em terra boa. E somente aquela que caiu em terra boa produziu uma maravilhosa colheita que rendeu a 30, 60 e a 100 por um. E aquela terça parte, infelizmente, ela não foi para frente. Que você, assim como eu tenho pedido para mim, seja essa parte boa, que o seu coração seja uma terra fértil, para que aonde a palavra de Deus entrar, ela venha de fato produzir a diferença e fazer brotar vida, não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu gostaria agora, se você pudesse, que você fechasse os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que tome a direção dessa live nessa tarde. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço porque estamos de pé. E a tua palavra fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa força vem de ti. A chuva que tanto precisamos, só o Senhor pode nos dar. O ar que respiramos vem de ti. O pão de cada dia, o livramento, a paz, a alegria, a força,
Tudo vem do Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, toma a direção desta live que o Senhor colocou muito forte no meu coração, que ela venha ser guiada e conduzida totalmente pelo Teu Espírito Santo. A minha vida é apenas um canal por onde precisa fluir esse rio de água viva que não vem de mim, mas vem de Ti. Que o Senhor cresça e que eu diminua, e que cada vida que participar conosco ou que vier depois a ouvir essa mensagem possa ser movida por Ti, possa ser impactada pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela jamais volta vazia. Eu abençoo cada vida, cada pessoa que me ouve neste momento, que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, venha produzir uma preciosa colheita. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você como que essa palavra, essa inspiração veio no meu coração. Eu estava assistindo o jornal hoje pela manhã, as notícias. Eu gosto de estar sempre inteirada do que está acontecendo ao nosso redor. E naquele momento o apresentador do Jornal da Record de manhã, ele usou uma expressão que eu já tinha ouvido há alguns anos e eu não sabia o que significava. E essa expressão é a seguinte: o diabo veste Prada. Eu não sei se você já ouviu falar essa expressão, que o diabo veste Prada. E naquele momento que ele falou, eu pensei, como já tantas vezes eu tinha ouvido, e aí que eu fui entender por que fala que o diabo veste Prada. Prada é uma marca caríssima, riquíssima, famosíssima. Eu fiz questão de anotar aqui um pouquinho sobre essa marca para você entender onde eu quero chegar nessa tarde. Essa marca, ela é sinônimo de luxo, sofisticação e glamour. Ela possui uma loja muito suntuosa em Milão, na Itália. Essa marca existe desde 1913. Ela foi criada por 2 irmãos que têm esse sobrenome, Prada. E ela já usou até couro de leão marinho. Ó, chique, hein? Até couro de leão marinho. A gente está acostumado com couro de boi, né? Não, couro de leão marinho, para compor as suas belíssimas peças. Prada é considerada a fornecedora oficial da família real da Itália. A famosa marca fabrica bolsas, roupas masculinas e femininas, esportivas, malas, óculos, chinelos, bonés, botas, sandálias, perfumes e até artigos de decoração. Para você ter uma ideia, um sapato com essa marca Prada tem vários preços, mas eu peguei aqui algo que me chamou a atenção. Um dos modelos custa R$ 5.500, um par de sapato. Tem o chinelo também. Aí, ó, se você estiver precisando de um chinelo, R$ 4.050 o chinelo. Aí, já pensou? Uma bota, valor R$ 6.600. Tem óculos também. O óculos é mais baratinho, é R$ 1.890. Tem sandália para homens de R$ 4.000. Tem a calça jeans de R$ 6.300. Tem chinelo rasteirinha também, quem gosta muito de rasteirinha, R$ 3.250. E tem a bolsa, gente. Talvez a sua bolsa aí tá rasgando, né? Tá um pouquinho velha. E se você quiser comprar uma bolsa, se você quiser interessar, a bolsa da marca Prada custa R$ 21.000. Você já parou para pensar no que é isso? Você pode escolher com o dinheiro na mão, ou dá para você comprar uma bolsa ou um carro. Você já imaginou o que é isso? Para você ter uma ideia do que é essa marca chamada Prada. Então aí eu fui entender, o diabo veste Prada. E eu fiquei pensando nisso porque o diabo, ele não vai vir com chifres, com unhas pontiagudas, com tridente na mão, com seus dentes, né? Eu tô colocando uma figura física, embora ele é um espírito, mas o que eu quero dizer? Ele não vai vir com a aparência de um monstro terrível.
Ele não vai vir maltrapilho, ele não vai vir armado, não. Ele vai vir vestido de forma luxuosa, glamourosa. Ele não vai vir com perfume vencido, não. Ele vai vir com perfume de primeira. Imagina os preços do perfume Prada. Ele não virá de qualquer maneira. Então eu fui entender que essa expressão também significa engano, mentira. Você pode observar, eu já prestei atenção nisso e já vi reportagens desse tipo de acontecimento que nós temos visto hoje. Se uma pessoa entra dentro de uma loja, infelizmente mal vestida, chinelo de dedo, talvez com uma roupa rasgada, surrada. Existem muitas lojas que o segurança cresce o olho nela achando que ela vai furtar por causa da aparência. Mas em contrapartida, se entrar com uma mala de couro nas mãos, uma gravata de primeiro, uma roupa social, um telefone caro, uma vez um homem, ele usou essa aparência para roubar uma concessionária. E ele roubou um carro de luxo. Ele conseguiu ludibriar aqueles funcionários, passando-se por um comprador muito rico, e ele conseguiu sair de lá com um carro de luxo. O que isso significa? Que ele não vem com aparência de qualquer forma. Ele não vem com cara de bobo, ele não vem com cara de miserável. Ele não vem com uma cara assustadora, não. Ele vai vir de uma forma que ninguém vai imaginar que ele venha. É aí que o inimigo age. E nós vemos ele hoje agindo nos 4 cantos deste mundo dessa forma. Ele engana na calada. Ele passa um mel no ouvido das pessoas. Ele consegue passar a perna em autoridades. Aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus falando com os judeus, aqui ele declara: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Você vê que quando a pessoa ela quer passar perna em alguém, ela quer mentir para alguém, ela não dá na cara. Pelo contrário, ela despista, ela disfarça. Primeiro ela dá uns elogios, ela dá voltas, faz rodeios com tantos assuntos para tirar a atenção da pessoa, para que ela não perceba a real intenção dela, e ali ela passa a perna. E ali ela dá um golpe. Aqui nós podemos ver desde o início da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2. Olha só o que Deus falou aqui para Adão e Eva. Olha como é que o inimigo ele age de uma forma calada para ludibriar a mente das pessoas. Gênesis 1, versículo 16. E o Senhor deu uma ordem para o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de tudo, mas não coma. Deus não pediu que ele fizesse um favor, Deus deu uma ordem para que ele não comesse, porque certamente quando ele comesse daquela árvore, ele morreria. E aí no capítulo 3, quem que vem? O diabo, usando uma serpente com uma forma muito mansa, porque ele sabe enganar a gente, ele é ardil, ele é manhoso. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Pelo contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: não, com certeza vocês não vão morrer.
Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A partir daquela palavra que a serpente lançou, Eva passou a admirar aquela árvore e então entender que era agradável ao seu paladar, era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter o discernimento. Então ela tomou do seu fruto e deu também ao seu marido. Deus falou: não comam, porque se comer, com certeza vocês morrerão. Tá escrito aqui, gente. É certo. Deus falou, é certo. Vocês morrerão. Aí vem a serpente. Com certeza. Se vocês comerem, vocês não morrerão. Você viu a lábia aí? Isso é um perigo. Se Deus falou com você, não vá. E se alguém chegar, pode ser quem for. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser o esposo ou a esposa, pode ser um líder espiritual que é uma bênção de Deus na sua vida, pode ser o filho que mais te ama no mundo, pode ser quem for. Se Deus falou não vai e a pessoa falar que você vai, não tem problema, pode ir. Pode ter certeza de uma coisa, vai dar ruim. E se Deus falar, fala, e você não falar, vai dar ruim. Se Deus falar com você, pode comprar. E aí chegar alguém e falar com você, eu se fosse você, eu não comprava não. Mas se foi a palavra de Deus, compre sem medo. A última palavra na sua vida, na minha vida, tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser. Não importa quem falou, quem deixou de falar, é Deus que vai dar a última palavra na sua vida. Outra passagem também que nós vemos o engano do inimigo, Gideão, no livro de Juízes, capítulo 9, dos versículos 3 ao 15. A palavra fala que naquela época os povos eles tinham ouvido falar do que Deus tinha feito por causa do povo de Israel. Então, com muito medo, os gibeonitas, que eram inimigos do povo de Deus, eles se vestiram de roupas velhas, rasgadas, pegaram pães duros, pães que já estavam mofados, se vestiram de coitados e foram até o povo de Israel, chegaram até Josué, falando que eram de uma terra muito longe, que eles estavam famintos, que eles estavam sedentos, que eles estavam precisando de uma ajuda. E então o que Josué fez? Sem consultar a Deus, fez uma aliança com os gibeonitas. E logo depois de ter feito essa aliança, que eles descobriram que eram povos inimigos. Mas a aliança já tinha sido feita. Olha que perigo. As aparências enganam. Aí volta lá no título dessa mensagem. Por que diz que o diabo veste Prada? Porque ele não vai chegar de qualquer forma. Ele sempre vem de uma forma que ele sabe que vai atrair a nossa atenção, que ele sabe que vai conseguir passar um mel na mente da gente para dominar a nossa atenção. Outra passagem, Sansão e Dalila. Sansão foi um homem levantado por Deus. Sansão, ele foi um milagre, porque a mãe dele era estéril. E Deus fez com que esse milagre acontecesse. Ela gerou, mas ele disse àquela mulher que aquele menino ele teria um voto de nazireu. Ele não cortaria o cabelo, não tocaria em nada imundo, não beberia bebida fermentada. Então ele fez aquele voto. E aquela mulher, ela sabia da importância daquele voto. Mas então, Sansão cresceu, a Virlaine entrou. Seja muito bem-vinda, Virlaine. Deus te abençoe, viu? Saudade de você. E então Sansão deixou de lado aquelas ordenanças que o Senhor tinha dado acerca do voto que ele tinha, que era o voto de nazireu. E então ele começou a se envolver com quem não devia, ele começou a fazer coisas que Deus tinha falado, não faça, tocar naquilo que Deus tinha falado, não toque. E então vem Dalila. E Dalila, jogou o 7-1 no Sansão. Para quê? Para descobrir, exatamente descobrir qual era o segredo da força de Sansão.
E ali, mais que depressa, ela tentou uma, tentou duas, tentou três e foi tentando até conseguir descobrir a força de Sansão. E infelizmente Sansão cedeu. Ele não aguentou aquela voz doce nos seus ouvidos. Lembra que eu te falei? O inimigo não chega falando que vai matar, que vai roubar, que vai destruir, que vai acabar com tudo, que vai trazer enfermidade, que vai levar para o inferno. Não. Ele chega belo. Nesse caso, usou uma mulher. Era a fraqueza de Sansão. E aquela mulher conseguiu descobrir o seu segredo. E Sansão terminou sua vida da pior maneira que ele poderia terminar. Os filisteus então pegaram, furaram os seus olhos e o colocaram para rodar numa moenda, aonde os animais ficavam. Colocou ele ali. Por quê? Porque infelizmente ele foi na lábia. Muito cuidado com as vozes que você ouve, muito cuidado com as pessoas com quem você conversa, muito cuidado para quem você dá ouvidos e atenção. Nem todo mundo que fala que é seu amigo, de fato é. Nem todo mundo que fala que concorda e vai te apoiar, de fato vai concordar e apoiar com você. E tem muitas pessoas caindo na lábia, esquecendo que uma das estratégias do inimigo é enganar, é mentir, é passar a perna, é passar a lábia nas pessoas. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece certo para o homem, mas no final conduz à morte. Tem pessoas que elas estão em caminhos, que elas estão cheias de dúvidas, cheias de medo e até parece que é um caminho certo, mas no final pode conduzir à morte. Nós devemos o quê? Consagrar ao Senhor os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos planos e buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela nunca vai ser enganosa na sua vida. A vontade de Deus, ela vai ser um divisor de águas. Quando você busca a orientação do Senhor, Ele te deixa seguro naquilo que você tem que fazer. Quando você ora a Deus e pergunta a Ele, Senhor, é para eu ir ou é para eu ficar? Ele vai te dar segurança e certeza. Ou vai ou fica. Senhor, eu viajo ou eu não viajo? Senhor, eu vou até lá e eu falo ou é para eu ficar calado? O Senhor sempre vai te dar uma direção certa. Mas o inimigo não. Ele pega o caminho errado, faz com que a pessoa enxergue como o caminho certo e a pessoa cai de primeira, porque ele já sabe que a pessoa quer aquilo. Você já viu aquela pessoa que insiste, porque é o que ela quer? E no início até parece que está dando certo, mas lá no fim, infelizmente, a própria palavra fala que se tornam caminhos de morte. Vivemos um tempo em que o inimigo ele tem enganado, são milhares de pessoas, são nações. Ele engana. Uma vez eu vi uma reportagem que uma mulher, ela era casada com um homem que o esposo dela, imagina, uma só carne, dormindo na mesma cama, compartilhando ali a mesma casa, a mesma família, e ele passava para ela como um policial civil. Você conviver com uma pessoa nessa intimidade tão perto, um marido e uma mulher, o próprio marido conseguiu enganar a mulher. Ele usava os uniformes, ele usava distintivo, ele tinha as algemas, ele tinha tudo que demonstrava que ele era um policial civil, não sendo. Aquele homem passou a perna na própria mulher. E quando os policiais o pegaram, até os policiais ficaram surpresos. Mas como assim? Nem a esposa dele sabia que ele não era um policial civil. É uma época também em que muitas mulheres têm caído na lábia do golpe do Dom Juan. De repente conhece um cara pela internet, nunca viu, nem ouviu falar, nunca esteve pessoalmente com ele, e longe. Ele consegue passar uma lábia, uma força, uma manha, uma suavidade maligna, que ele tira 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil de uma mulher. Olha só,
E a maioria delas fala o quê? Mas ele era tão carinhoso, ele era tão amoroso, ele me falava palavras tão bonitas. Ninguém demonstrou por mim um amor que ele demonstrou. Olha ao 7:1 aí. O inimigo, ele nunca vai chegar falando: eu vou tirar seu dinheiro, vou passar a perna em você, vou te deixar sem nada, vou pegar a sua senha do banco. Não. Ele chega com palavras, ele chega com presentes, ele chega com elogios. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele não brinca. Ele usa meios para poder enganar as pessoas. São pessoas que pagam caro, achando que eu vou pagar, que eu vou lá e vai resolver o meu problema. Eu vou pagar, que eu vou lá, que eu vou ser curada. Eu vou pagar, que eu vou lá, que o meu casamento vai ser restaurado. A palavra de Deus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem as pessoas que falam de Deus, nem sempre são confiáveis. Mateus 24:4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você não pode dizer amém para tudo que você ouve. Você não pode dizer glória a Deus para tudo que entra nos seus ouvidos. É preciso você buscar o dom do Espírito Santo de Deus para que você tenha esse discernimento se de fato procede de Deus ou do maligno. Segundo aos Coríntios 11:3, olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. O meu medo, ele disse aqui, o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, com engano, a mente de vocês também seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo, ele se abriu naquela carta e ele falou, assim como Eva foi enganada no passado, eu tenho medo que vocês sejam enganados. Por quê? Porque se alguém vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que vocês receberam de nós, vocês os toleram com facilidade. Pois todos estes homens são falsos apóstolos, são falsos obreiros, são enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. E aí ele escreve, isto não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Olha só, o próprio inimigo, ele se finge como de anjo de luz. E se possível enganariam até os escolhidos. Tem muita gente aí que até então tinha uma fé pura, uma fé sincera, uma fé firme e inabalável. E hoje, por causa de qualquer coisa, está se desviando, está abandonando a presença do Senhor. Nem tudo aquilo que nós ouvimos, de fato, procede de Deus. O inimigo, ele faz o possível. É por isso que a palavra fala que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. O inimigo não vai derrubar quem já está caído. Ele não vai derrubar quem está na sarjeta. Ele não vai derrubar quem está perdido. Quem às vezes está confuso, sem nem saber no que ele tem crido. Mas ele vai fazer de tudo para derrubar aquele que está mantendo a sua fé firme, a sua fé inabalável no Deus vivo, no Deus de Israel. Segundo aos Coríntios 4:4, o Deus desta era, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos que não creem. E ele conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo. O inimigo, ele sabe que o tempo dele, o tempo que lhe resta, é pouco.
porque os dias estão se abreviando e quanto mais os sinais da vinda de Cristo são tão claros, mais próximo está o arrebatamento da igreja, mais próximo está o milênio, mais próximo está a grande tribulação e também ele sabe o que está reservado para ele, que é o lago de fogo e enxofre que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20. Ele conhece a Bíblia, ele sabe muito bem. Então é por isso que ele faz de tudo para enganar, para passar a perna nas pessoas. Nós precisamos, em primeiro lugar, antes de tudo nessa vida, confiar em Deus. Confiar no Pai. Confiar no Filho, que é Cristo, que morreu por você, que morreu por mim. Confiar no Espírito Santo de Deus, que nos dá o dom do discernimento e não nos deixa enganados e nem confundidos. Eu vi uma reportagem no YouTube que eu fiquei chocada. No ano de 1997, um casal, lá nos Estados Unidos, eles diziam ter sido enviados por Deus, para que através deles, eles enviassem a alma dessas pessoas a Deus. E aproveitando a fragilidade emocional, psicológica, espiritual daquelas pessoas, principalmente dos que não conheciam a Bíblia, esse casal conseguiu convencer muitas pessoas a cometerem um suicídio coletivo. E logo após a passagem de um cometa próximo à Terra. Esse cometa passou, eles estavam ligados nesse sinal, e quando o cometa passou, 39 pessoas cometeram um suicídio coletivo. Aonde que Deus está nesse negócio? Aonde? Que Deus vai mandar você se matar para você ter um encontro com Ele? Como assim? E eles diziam que as pessoas iriam para o céu no disco voador. Olha que confusão na mente. Tem pessoa que quando ela está fragilizada, quando ela não conhece a verdade, ela acredita em qualquer coisa. Ela vai no ouvido de qualquer pessoa. E não é dessa forma. Toma muito cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está dando atenção. Em quem você de fato tem crido, tem ouvido, tem obedecido. Olha só, 39 pessoas cometeram suicídio coletivo. Que absurdo. Sabe o que está faltando? Conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Ali o Senhor disse naquela época, hein? E olha os tempos que nós vivemos hoje. Ali o Senhor disse, o meu povo está morrendo. O meu povo está perecendo porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Porque quando você conhece a palavra, quando você conhece aqui, ó, você tem segurança. Quando você lê que está escrito aqui, você tem firmeza para tomar a decisão. Quando você mergulha na palavra de Deus, você entende claramente o que você deve fazer, como você deve agir, a decisão que você deve tomar. Uma vez, há muitos anos, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui convidada para fazer um teatro na igreja, por uma pessoa que era líder, que ensinava Bíblia. E quando ela me chamou para fazer aquele teatro, logo que depressa eu aceitei, porque eu gosto muito de fazer teatro. Eu amo teatro. E eu não pensei duas vezes. Eu pensei, a pessoa da igreja me chamando para fazer teatro na igreja. A pessoa é uma líder da igreja, então é bênção o teatro. Só que quando eu disse a ela que eu faria, a outra pessoa que estava do lado dela cutucou ela e falou assim com ela, fala para a Luciana o papel que ela vai ter que fazer. Naquela hora eu fiquei preocupada. Eu pensei, mas que papel é esse? E eu comecei a perguntar quem tinha me convidado, mas que papel é esse que você quer que eu faça? E ela já não me olhava nos olhos. Ela começou a desviar a minha atenção. Não, fica tranquila, é muito fácil. Você vai fazer tranquilo, fica tranquila, vai dar tudo certo. Aí eu insisti, mas o que eu vou fazer? Eu quero saber, uai. E ela desconversando. E aí quando ela me contou, eu ia fazer o papel de uma pessoa que estaria andando em cima do altar e de repente tropeçasse na fé
e caísse 2 degraus abaixo lá e ficasse estendida no chão. Eu ia fazer o papel de uma pessoa que perdeu a sua fé e caiu no ministério, caiu na sua fé, caiu na sua vida espiritual. E na hora que ela me contou o papel, eu vi a gravidade daquele papel. Aí eu falei com ela, por que você não convida a filha dela para fazer? Aí, a pessoa a qual eu tinha dado o exemplo da filha, ela falou, não, ela não está preparada para fazer esse teatro, não. E aí eu falei com quem me chamou, por que você não chama a outra? Ela desconversou, ela queria que eu fizesse o papel. E ali, mais que depressa, eu falei com ela, eu vou orar. E o que Deus me falar, eu vou fazer, tá bom? Eu fui embora para casa. Eu me lembro perfeitamente, me assentei no chão da sala, eu gosto muito de assentar no chão, peguei a minha Bíblia e comecei a ler. Primeiro eu orei e falei, Deus, aqui dentro, fala comigo. Eu posso fazer esse teatro, eu devo fazer esse teatro ou eu não vou fazer esse teatro? Eu fiquei muito temerosa. E aí Deus me deu uma passagem lá em 1 Reis, capítulo 13, aonde ele pegou um profeta mais jovem e ordenou que esse profeta fosse até ao encontro de Jeroboão e desse um recado a ele. E depois que ele desse esse recado a Jeroboão, ele não podia de forma alguma voltar pelo mesmo caminho por onde ele tinha ido. De jeito maneira, nunca não volta pelo mesmo caminho. E ele foi, entregou o recado a Jeroboão, e o próprio Jeroboão falou, fique, volte, vamos à minha casa, vamos comer um pão. E ele falou, eu não posso voltar. Deus me disse que eu não posso voltar de forma alguma por esse caminho. Só que havia naquela cidade, também, segundo a palavra de Deus aqui, eu estou conferindo, 1 Reis capítulo 13, versículo 11, depois você medita na sua casa, havia um profeta idoso. Um profeta já vivido, experiente, talvez uma pessoa que para muitos inspirasse confiança, e ele ouviu falar desse jovem profeta que tinha entregado o recado para Jeroboão e foi atrás dele. E quando ele o alcançou, ele disse a ele, vem à minha casa, eu vou preparar uma refeição. Ele chamou aquele homem. E aí o jovem profeta respondeu, o homem de Deus disse, eu não posso ir com você e nem posso comer pão e nem beber água nesse lugar. Porque Deus me deu uma ordem, não coma pão e nem beba água lá, e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Sabe o que o profeta respondeu para ele? O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor. Eu acho essa passagem muito pesada. Por quê? Porque aquele homem, ele disse ao profeta mais novo, eu também sou profeta como você, e foi um anjo que me disse, um anjo por ordem de Deus, faça-o voltar com você para casa, para que coma pão e beba água, o que Deus tinha falado para ele não fazer. Aquele homem disse ao profeta, um anjo mandado por Deus, disse para que insistisse com você, falasse com você para que você voltasse. Olha que confusão, mas Deus não falou para eu não voltar, não comer pão e nem beber água? Como é que agora Deus está mandando eu voltar, comer pão e beber água? E então, a palavra continua seguindo aqui, mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Agora, versículo 20. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso. Olha só que situação confusa. A palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor. Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor Deus lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou, para que você não comesse e nem bebesse.
Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. E então, a palavra segue dizendo que no caminho, quando aquele jovem profeta estava indo embora, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do seu jumento. Olha que situação. Um dos dons que a gente precisa demais de buscar é o dom do discernimento do Espírito. Porque hoje em dia muitas pessoas estão falando em nome do Senhor. Mas não é Deus que está usando. São muitas profecias, assim diz o Senhor. Deus não mandou profetizar. São muitas pessoas que estão impondo as mãos sobre outras que estão carentes na fé. E Deus não mandou colocar as mãos. Nós vivemos um tempo em que, infelizmente, o inimigo ele tem enganado pessoas de várias nações, de diversas idades, de diversas formas. O inimigo ele não brinca com ninguém. E a palavra de Deus fala que Deus permite, principalmente no livro de Apocalipse, ele fazer sinais e maravilhas para enganar os descrentes. Deus permite. Nós temos que tomar muito cuidado. Sabe aquele ditado que nem tudo que parece é, nem tudo que reluz é ouro? Nós vivemos um tempo em que o inimigo ele pega o que é errado e ele faz a pessoa enxergar como que é certo. Ele pega aquilo que é amargo e fala para a pessoa que ela pode comer porque é doce. Ele pega aquilo que está podre, que já está com mau cheiro, e ele banha com ouro e fala com a pessoa, pode comer, vai te dar vida e saúde. Nós temos que tomar muito cuidado. E muitas vezes, parentes, cônjuges, amigos, líderes, entre aspas, espirituais. A própria palavra fala claramente dos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. Até Paulo relata que ele passava perseguições dos falsos irmãos. Você se lembra dos 12 apóstolos? E Jesus deixou claro que um dos 12 é o diabo. Quem era? Judas. O trigo e o joio estão juntos. E por um certo dado momento desse crescimento, eles são idênticos. A olhos nus, você não sabe identificar qual que é o trigo, qual que é o joio. Mas o Senhor, ele virá. E quando ele vier fazer com que aconteça a colheita, aí sim, ele vai separar o trigo do joio, os bodes das ovelhas. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele tira proveito de diversas formas e ele vem colocar jugo, peso sobre a vida das pessoas. Que você venha buscar, que você venha desejar, que o seu coração venha arder por conhecimento, porque a palavra é clara, e conhecereis a verdade, aqui ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Para você ter uma ideia, existem até doenças que não são doenças naturais, coisas da carne humana. Não, é o diabo que coloca. Eu quero te provar. Aqui no livro de Lucas, vamos ler aqui. Livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, aqui ó, achei, Lucas 13, 10, você já ouviu a história daquela mulher que estava encurvada, 18 anos? Olha o que diz aqui. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito
que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. O que Jesus fala aqui? Estava ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, imagina, um espírito oprimindo, possuindo uma pessoa por 18 anos, a ponto dela andar encurvada e de forma alguma conseguir se endireitar. Outro exemplo, Mateus, capítulo 12, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. A pessoa estava endemoniada e era cega e muda. Quando Jesus expulsou o demônio, também levou com ele aquela enfermidade e ele voltou a falar e a ver. Aqui, Mateus capítulo 9, versículo 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Existem muitas doenças que também são influências malignas. Você já viu aquela pessoa que vai em todos os tipos de especialistas possíveis, toma os remédios mais caros e nada resolve? Existem enfermidades que elas são opressões demoníacas sobre a vida da pessoa. O inimigo ele tenta atuar de diversas formas, de todos os jeitos. Então é onde a gente tem que manter essa casa cheia da presença do Espírito Santo. Nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos do Senhor como nós precisamos nos alimentar todos os dias. Pastor Luiz, seja muito bem-vindo, viu, meu querido irmão? Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Você não precisa escovar dentes todos os dias, tomar banho todos os dias, dormir todos os dias. Você precisa tomar água todos os dias. Nós precisamos do Senhor mais do que tudo isso. Nós precisamos do Senhor mais do que tudo nessa vida. Porque o único que pode repreender o diabo e seus demônios é somente o Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás, para desfazer as obras do império das trevas. O inimigo ele faz de tudo para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas, Senhor, eu expulsei demônios em seu nome, eu curei os enfermos. Eu fiz a obra em seu nome, mas será que de fato procede de Deus? Será que esse espírito que está agindo na vida dessa pessoa e através dela é o Espírito de Deus? Ore. Eu não sei se você tem o costume de buscar os dons espirituais, mas a palavra do Senhor fala que devemos buscar os melhores dons. Não que um seja pior do que o outro. Mas eis aí um dom que a gente precisa todos os dias, o dom do discernimento de espíritos. Outro dom que a gente precisa todos os dias, o dom da fé. Precisamos de todos os dias o dom de sabedoria. Precisamos todos os dias o dom do conhecimento. Busque o dom. Porque o inimigo ele não tem pena de ninguém. Ele engana pais, filhos, casais, crianças, patrões, empregados, líderes. Busque o discernimento de espíritos, para que você não seja ludibriado por aquilo que você vê. Existem pessoas que são maravilhadas por aquilo que elas veem, mas elas não sabem de fato se aquilo procede de Deus. Toma muito cuidado. Cuidado com o que você fala, para quem você fala. A palavra de Deus fala que logo após Ezequias ter orado ao Senhor, sequente a uma palavra de morte, Deus, pela misericórdia, acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Em vez daquele homem comemorar e viver da melhor forma possível, logo vieram os mensageiros da Babilônia. O que Ezequias fez? Abriu as portas do palácio. Abriu as portas do templo.
Ele mostrou tudo para os inimigos, os mensageiros da Babilônia. Já parou para pensar no que é isso? Abrir a porta da casa, abrir a intimidade para o inimigo. Isaías capítulo 39, Ezequias recebeu com alegria. Onde que Ezequias estava com a cabeça? Com alegria os mensageiros da Babilônia e mostrou-lhe tudo o que havia em seus depósitos. Mostrou para os mensageiros do inimigo a prata, o ouro, especiarias, óleo fino, todo o seu equipamento, o seu arsenal. Arsenal significa armas. Ele mostrou as armas que ele tinha para guerrear contra o próprio inimigo e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? De onde vieram? De uma terra distante, respondeu Ezequias. Eles vieram da Babilônia para me visitar. O profeta perguntou: o que eles viram dentro do seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que tem dentro do meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que tem dentro do seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus descendentes, os seus próprios descendentes, serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe a resposta de Ezequias? É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: porque pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Onde esse homem estava com a cabeça? Meu Deus, eu fico sem saber. Aonde que eu vou abrir a porta da minha casa e mostrar tudo, a minha intimidade? Vou contar para a pessoa o que eu uso para guerrear contra ela? Vou mostrar tudo? Você está abrindo a porta para o inimigo. Muito cuidado. Muito cuidado. O seu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Se abra com o Espírito Santo. Se mostre. A Bíblia fala que todas as coisas estão completamente nuas diante dos olhos do Senhor. Abra a sua alma, abra o seu coração, mostra tudo. Para quem de fato te ama. Para quem de fato está com você. O Espírito Santo que habita em nós é o maior bem que nós podemos ter, é a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos fortalece. É Ele que todas as manhãs nos dá essa força sobrenatural para levantar. É Ele que nos ajuda a suportar. É Ele que nos ensina a guerrear. É Ele que vai nos dar graça para romper todos os dias. Que em nome de Jesus Cristo, você tenha fome, tenha sede, tenha ânsia, tenha desejo, sinta anelo pela palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, ninguém te passa para trás. Quando você medita na palavra de Deus, como diz o salmista, no capítulo 1 do livro de Salmos, medita de dia e de noite, você é semelhante ao ramo frutífero junto à fonte. A sua folhagem é verde o ano inteiro. E você floresce e frutifica no tempo certo. Você tem vida dentro de si. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. O salmista ainda declara nesse mesmo salmo de número 119: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Senhor Jesus chamou a atenção dos líderes religiosos daquela época. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheça a palavra. Mergulhe na palavra.
Busque estudos falando sobre o poder do conhecimento, sobre os falsos apóstolos, os falsos pastores, falsos profetas. Tire tempo para conhecer a verdade do Senhor, porque essa verdade transforma, liberta e nos dá coragem para tomar a decisão certa. Não importa se a pessoa A ou B é contra. Se Deus falou com você, fica tranquilo. Busque a presença do Senhor. Busque a face do Senhor. E agora eu quero orar pela sua vida. Você que pode, fecha os seus olhos nesse momento, aonde você está. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para que não nos deixe enganados e nem confundidos. Vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, porque tem pessoas no mundo que parecem zumbis. Elas são levadas por tudo que elas veem, sendo que o justo não anda por vista, ele vive por fé. Precisamos ser guiados e andar de joelhos no chão e os olhos no alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Vamos falar com Deus nesse momento? Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por esse momento que o Senhor nos deu essa preciosidade de ouvir a sua palavra. Meu Pai, nós vemos claramente o espírito do engano agindo tanto nas classes ricas quanto nas classes médias, como até mesmo nas classes das pessoas menos providas de suas necessidades. Nós vemos, ó Pai, pessoas que são grandemente conhecidas na sociedade, que elas possuem um conhecimento avantajado, acelerado, mas elas perecem pelo conhecimento da tua palavra. Senhor, eu te peço, abre os nossos olhos, meu Pai. Não nos deixe enganados e nem confundidos, porque a única coisa que abre os nossos olhos espirituais é a tua palavra, é o teu Espírito Santo, é a tua presença. Senhor, nos livra de tantas mentiras que o mundo coloca diante de nós como se fossem verdades. A tua palavra fala que ai daquele que chama o mal de bem. Ai daquele que chama o bem de mal, ele tenta torcer a tua verdade. Ai daquele que apresenta o amargo como se fosse doce e apresenta o doce, que é a tua palavra, como se fosse amargo. Aquele que pega as trevas e diz que é luz, e aquele que pega a luz e diz que é trevas. Senhor, em nome de Jesus, assim como a água e o óleo não se misturam, a tua palavra fala que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Senhor, nós precisamos do teu socorro, da tua orientação, da tua direção. Senhor, abra o nosso entendimento, não nos deixe enganadas, não nos deixe confundidos. Senhor, eu te peço, quantas pessoas caminhando a passos largos para o abismo, achando que estão indo para o céu. Senhor, abra-nos a mente, Senhor. Nos livra das mentiras, todo lobo vestido de ovelha, toda voz mansa, mas que por dentro é um enganador. Senhor, eu te peço, blinda a nossa casa, blinda a nossa mente, nos cobre com o sangue de Cristo, nos reveste com a tua armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, escudo da fé e os pés preparados para levar a tua boa nova, Pai, por onde nós formos. Eu te peço, Senhor, nos dá saúde, nos dá ânimo, nos dá força, gera em nós vida e uma fé inabalável. Fé esta que vem por ouvir a tua palavra. Faça de nós homens e mulheres que não vão se corromper. Como diz o ditado do mundo, não vamos ser Maria, vai com as outras. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Guarda a nossa casa, edifica o nosso lar. Traz vida na nossa família e muda a nossa história. E que o Senhor, Pai, nos dê autoridade e poder para pregar a tua palavra e tomar a decisão certa que o Senhor ordenar, não aquilo que nós quisermos, mas aquilo que deve ser feito. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, Pai. Eu te agradeço por cada pessoa que acompanha agora ao vivo, por cada pessoa que ouvirá essa mensagem depois. Eu só te peço, Senhor, não nos deixe ser enganados e nem confundidos, mas que possamos reconhecer a tua voz, porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Nos dê o dom do discernimento espiritual e que o Senhor continue conosco,
porque o que faz a diferença e nos mantém de pé é a tua presença. Eu abençoo neste momento a sua vida. Eu abençoo neste momento a sua casa, a sua família, o seu ministério. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele disse que não fomos nós. Ele disse para os seus discípulos no passado e hoje também somos os seus discípulos. E o mesmo que operou ontem, opera hoje. E ele diz na palavra que não fostes vós que me escolhestes, mas foi ele que nos escolheu para irmos e dar fruto, para que o fruto permaneça. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha você aí de pé até hoje. Quantas lutas você já passou, quantos desertos, quantos enfrentamentos, quantas batalhas, quantos vales da sombra da morte, quantas humilhações. Quantas vezes você achou que não ia ter recurso, agora é o fim. E olha você aí, ouvindo essa palavra, que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Cristo te fortalece, te dá ânimo. Foi pago um alto preço para que crescêssemos nele. Cuidado em quem você confia. Não abre a sua casa para qualquer pessoa, mas peça ao Senhor que faça morada e que edifique o seu lar, para que assim você esteja guardado nesse esconderijo, que é o esconderijo do Altíssimo, que é a presença dele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, que Deus te fortaleça. Aí o pastor Luiz, saudades de você, viu, querido? Muitas saudades. Depois a gente vai fazer uma outra live, nós vamos marcar. Eu estava pensando isso esses dias. A irmã Edna também, que sempre acompanha. A minha mãe, que está sempre junto aí no ministério. Meu primo que entrou, o Clériston. Que Deus abençoe a cada um. A Virlane também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que Deus sem nós é Deus. E nós sem Deus, nada. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus abençoe, viu? A cada um forte abraço. Pastor Luiz, dá um abração na Mônica, nas filhas, nos netos. Que Deus abençoe os genros. Um forte abraço. Edna, é isso aí, Edna. É isso aí, por quê? Porque a gente aprende. A palavra vem trazer força e ânimo. Continua assim mesmo. É isso aí, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, viu? Saudade de você, Edna, que amo tanto, que Deus te abençoe muito, minha mãe também. É isso aí, querida, é só confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus te abençoe, que te livre, te guarde na sua entrada e na sua saída. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém? Um abração, viu, pastor Edna, mãe, benção. Beijo e até a próxima live.